Raciocínio motivado. Você tem isso? Ou melhor, você sofre disso? Raciocínio motivado é o que transforma quase todas as nossas tentativas de diálogo ou expor nossas opiniões em um erro, porque as pessoas que têm raciocínio motivado, elas decidem o que elas querem defender antes de observar os motivos e argumentos para tal. Por exemplo, uma pessoa sem raciocínio motivado é aquela que, a princípio, ela é neutra com relação às ideias, né? E ela toma partido, toma posição depois de passar por um processo de avaliação e por um processo de observação. Esse não é o caso. Na grande maioria das vezes as pessoas decidem defender uma ideia e aí depois elas decidem buscar os motivos e razões para defender aquela ideia conforme a conveniência, sabe? Então, por exemplo, vai um cara entra na universidade, começa a se enturmar com as pessoas e tal, começa a conhecer, sei lá, os movimentos de dentro e decide que ele vai ser de esquerda, sabe? O cara nunca teve pensamento político e aí ele decide que ele é de esquerda e aí ele compra já aquele tutorial de como ser de esquerda, todas aquelas causas e tal. E aí, depois de ter comprado, depois de ter criado para si uma identidade, um rótulo de esquerdista, para dar um exemplo. E aí ele tem que buscar argumentos para se justificar, porque as conclusões que ele tem do que é melhor para a realidade, para a sociedade, ele adotou elas antes do caminho que levaria a elas. Então ele precisa inventar esse caminho. Isso acontece muito com a pseudo-juventude reacionária que tem aí, né? Não é possível um ser humano ter ideias pré-concebidas sobre cada possível tema, cada possível divisão. Por exemplo, uma pessoa pode concordar em um aspecto da economia, concordar sobre direitos civis em um tema, concordar sobre organização política, regime político em outro tema, só que as pessoas adotam, tipo, uma carteirinha, tá ligado? Como se assim, eu vou ser de direita, então eu tenho que ser contra o aborto, contra a legalização de drogas, eu tenho que ser a favor de pena de morte, a favor de não sei o que lá. A pessoa já compra a identidade antes dela ter os argumentos, tá ligado? É uma coisa de uma busca humana por ter um rótulo, sente a necessidade de se autoafirmar, de dizer que é isso e aquilo, que defende isso e aquilo, e aí depois de se autoafirmar, a gente tem a necessidade de se opor, porque assim que a gente se autoafirma, a gente cria uma dualidade de um eu versus um outro, né? Se eu sou um conservador, tem alguém que é um liberal. Se eu sou um esquerdista, tem alguém que é um direitista. Todos os problemas são culpa do grupo do outro. E o meu grupo é o grupo que sabe, é o grupo que vai resolver as coisas e tal. Todos esses sintomas causam-se uns aos outros. Uma coisa circular. Se as pessoas não tivessem raciocínio motivado, elas não iam criar unanimidades. Ia ser muito difícil criar unanimidades. Se cada um parasse e só observasse as coisas do zero para julgar cada proposição, sabe? Cada proposição, cada pessoa tendo um ponto de vista totalmente único sobre as coisas, ia ser muito difícil formar bandos humanos. Só que não formar bandos humanos é algo que não interessa aos grandes interesses por trás do mercado, por trás da democracia, por trás das redes sociais, por trás da política. Então, tipo, existe um interesse, sabe, na formação de bandos. É engraçado que é sempre os bandos que se confrontam, né? É sempre os bandos se dividem por aí, sabe? Ficam brigando por aí, porque os senhores por trás dos bandos às vezes dão até as mãos, sabe? Senhores até de bandos opostos. Eu lembro do finalzinho da música do System of a Down, que ele fala: Why don't presidents fight the war? Why they always send the poor? Why they always send the poor? Que é tipo, por que os presidentes não vão pra guerra, tá ligado? Acho que é muito mais fácil ter um bando do que criar o seu ponto de vista, porque quando você tem um bando, você tem um grupinho, as pessoas ali elas se autoafirmam, a gente tá certo, a gente tá certo. E isso atende necessidades psicológicas humanas, tá ligado? Porque o ser humano ele é um ser psicológico, ele é um ser emocional, e aí ele tem essa necessidade de ter aprovação social, sabe? Então, não tem compromisso com raciocínio, não tem compromisso com verdade. As pessoas que desenvolvem ponto de vista próprio ou veem as coisas de forma neutra e objetiva, aí elas são consideradas como alguém que está em cima do muro, sabe?
só porque ela se recusa a fazer parte desse joguinho. Porque é muito fácil a gente falar que o problema são os outros. É muito fácil a gente, tipo, colocar toda a culpa de todo o mal do mundo em alguém e aí fazer oposição, sabe? Porque a coisa mais difícil é justamente a mais simples, que é escutar os outros, observar as coisas e tentar dialogar, sabe? Resolver problemas dá muito mais trabalho do que colocar a culpa dos problemas em alguém. Arrumar algum grupo, alguma classe, alguma etnia, alguma ideologia, porque tudo isso nos dá um conforto. Ironicamente, é muito mais confortável achar que tem alguém no controle, que as coisas estão ruins por culpa de alguém. É muito mais confortável do que aceitar que as coisas estão à deriva e tudo depende das nossas atitudes o tempo inteiro, sabe? É muito chato pensar que você é o tempo todo responsável por uma parte da realidade. É mais fácil criar uma realidade abstrata na qual todo o mal do mundo tá naquelas pessoas, sabe, que você se opõe. Quando vem a história de, ah, é, vou excluir todo mundo, tá ligado? Que não pensa o que eu penso. E, pô, é aí mesmo que eu vou realmente fazer uma coisa útil, que é simplesmente cortando o contato com os seres humanos que não fazem parte do meu bandozinho, tá ligado? E isso serve não só pra política, serve pra qualquer tipo de ideologia, de religião.